Planeta ESPM está de volta. Estamos aqui com a Rosana dos Santos Augusto, jogadora com passagem pela seleção brasileira. Com a maior audiência e destaque que vem recebendo na mídia, o futebol feminino vem aos poucos recebendo mais investimentos nas categorias de base. O Planeta ESPM produziu uma reportagem para entender melhor o assunto. O Planeta ESPM veio conhecer um time de futebol de base feminino, aqui no Ibirapuera. O Nike Futebol Clube foi criado pela Nike no ano de 2019 e tem o intuito de incentivar as mulheres e colocá-las no mercado do esporte. O objetivo do evento é incentivar a prática do futebol feminino e também ocupar esses espaços que normalmente seriam ocupados só por homens, incentivar a ocupação dele por mulheres. Treino feito por mulheres, com mulheres e por mulheres. Os treinos comandados pela Emily Lima representam uma evolução da categoria. Antes, sem muito espaço, o futebol feminino sobrevivia de forma precária. A Emily deu uma entrevista esses dias falando que nós ficamos 40 anos sem poder jogar futebol e agora tem 40 que nós conseguimos praticar, que é um processo longo, é um processo lento, né? Mas eu acho que um pouco se deve à nossa cobrança. E o outro lado, eu acho que é porque eles estão vendo que o futebol feminino dá para acontecer. E a mudança é pouca. Assim, é claro, houveram mudanças, mas nada muito significativo, né? Hoje eu li uma matéria do Foz Cataratas, que depois do Paranaense vai desativar a equipe, porque provavelmente não vai ter mais a parceria com o Atlético Paranaense. Então, assim, onde está tendo a evolução, né? É claro, nós temos aí o time de São Paulo, Corinthians, Santos, o próprio Palmeiras, mas essa não é a realidade do futebol feminino no nosso país. Eu acho que faz toda a diferença ter um incentivo, né? Porque acho que desde quando a gente é criança, para menino, por exemplo, a primeira coisa que se faz é querer que o menino jogue futebol e tudo mais. Isso não existe muito para menina. Apesar de acreditar que o futebol feminino ainda precisa evoluir, Emily afirma existir uma crescente depois da Copa do Mundo na França e sinaliza a importância da mídia para o crescimento do esporte. A mídia vem acompanhando bastante, hoje a gente vê na própria Globo, na própria Bandeirantes, na própria ESPN, na própria Sport TV, resultados como a final do Brasileiro. Então a Ferroviária foi campeã, passou falando do futebol feminino. Isso não acontecia o ano passado, isso não acontecia. Então acho que depois da Copa as coisas se modificaram e a tendência é essa, a tendência é melhorar. Rosana, de que forma você acha que os grandes clubes brasileiros devem investir mais? Eu acho que é um processo gradativo e lento, principalmente aqui no Brasil, não tem jeito. Mas claro que a base é importante, a gente ter essa formação. Hoje o que eu vejo são muitas jogadoras chegando um pouco despreparadas, justamente por não ter essa categoria de base para formar, para ela poder errar sem ter uma cobrança excessiva como se é no futebol profissional já. Então eu acredito que os clubes terem base, mas aí as instituições governamentais ajudarem também e criar a modalidade de futebol feminino em todos os lugares possíveis, em quadras, em parques, em escolas. As meninas precisam ter onde jogar. E como você acha que o futebol de base feminino pode ser melhor aproveitado? Como eu falei, é um processo, mas é necessário que se formem as categorias. Óbvio que não podemos formar todas as categorias de uma hora para outra, mas se a gente formar um sub-15, do sub-15 em diante, eu acho que a gente já está dando passos largos. Obviamente a gente precisa, como eu falei, de todas as instituições para que ajudem a fomentar também a modalidade, diminuir, né, o preconceito e as meninas serem mais ativas com o futebol feminino, serem mais participativas com a ajuda das instituições. E como você vê esse maior destaque que as mídias estão dando para campeonatos femininos, tipo o Paulista, o Brasileiro, o Libertadores? Eu vejo com bons olhos, como eu falei, ninguém dá nada de graça, então acredito que foi parte da construção que as outras meninas mais velhas deixaram, né, esse legado. E as emissoras agora estão entendendo que o futebol feminino é um investimento ainda baixo, mas com retorno muito alto. A gente vê que vários jogos que foram transmitidos tiveram ibopes bem altos, mais do que a programação que eles passariam naquele momento. Então eles começaram a entender que é sim uma ferramenta muito grande, que tem muito acesso e que eles também podem lucrar com isso.
E quais são as suas perspectivas para o futebol feminino no Brasil e no mundo? Acredito que a gente agora só tem como crescer. Como eu falei, não volta mais, tá em um momento de ascensão. As pessoas estão entendendo um pouco mais de futebol feminino, estão entendendo os números do futebol feminino e o que ele pode trazer. Então a perspectiva é muito boa de um crescimento estrondoso. Então tá bom, muito obrigada, viu? Eu agradeço pela sua participação. E chega ao fim mais um programa Planeta SPM. Eu já agradeci você, eu vou agradecer de novo pela sua ilustre presença aqui no nosso estúdio. Agradecemos pela audiência e te esperamos no próximo programa. Tenha um bom dia e até a próxima.